dia pessoal hoje é dia 3 e no primeiro exercício de concentração a gente vai fazer um método de reflexão nessa concentração. Então a gente olha para uma planta, nós vamos usar a realidade interna ou a realidade externa. A gente imagina uma planta ou vê uma planta na realidade exterior. E mais do que isso, tenta ver, porque às vezes dá para ver, eu já mostrei aqui em alguns vídeos, ou imagina uma luz que essa planta reflete. E nessa luz que a planta reflete é que a gente vai colocar o que a gente quer manifestar. A gente vai imaginar o que quer manifestar. E isso não precisa ver, não precisa saber fazer perfeitamente, a intenção de fazer já é o suficiente. Depois a gente vai percebendo com mais detalhes. Não tem importância se só falando, estou fazendo assim, já está fazendo. Então, o importante aqui é a reflexão. E isso é muito importante porque a gente vai adquirir essa capacidade. Eu posso comprovar que a gente vai adquirir essa reflexão, esse modo de ver as coisas não pelo objeto principal, que seria a planta, mas pela reflexão do que ela traz, da luz que ela traz daquele objeto. Segundo exercício, 5142587, 5142587, 421954321. 421954321. E no terceiro exercício, ele fala: olhe para a realidade e você vai ver que os mundos são numerosos. Olhe para o mundo de que você precisa, vá até ele e expanda-o. Veja-o com o olhar de uma testemunha ocular. Aproxime-se dele e coloque suas mãos sobre ele, e você vai sentir o calor que se espalha a partir do seu mundo. Mova-o para si mesmo e olhe para o Criador. Olhe como ele fala com você, o que ele lhe aconselha. Você pode comparar este conhecimento com o seu e receber o mundo eterno. Então, ligando aqui com o seminário do dia 8, ele fala: pergunta como o Criador fez isso, como o Criador vê isso. Né? Tem eu vejo e ajo como o Criador. Então, começa a fazer esse tipo de pergunta. Aproxime-se, mova seu olhar para o Criador e olhe como ele fala com você. Abra espaço para isso. E dá certo. Dá muito certo. Esses últimos tempos eu estou fazendo muito isso. Eu já tinha feito antes, parei, porque são muitas técnicas, né? Muitas tecnologias. E voltei nessas 2 últimas semanas de desespero total, porque eu tinha planejado uma coisa completamente outra, né? E de repente eu tenho que ficar lá fora, um frio danado, e cuidando de um cachorrinho levadinho, bonitinho, mas brincalhão. Ontem ele subiu na mesa, ele quase deu uma patada no computador. A sorte é que eu fui muito rápida. Então ele descobriu que ele pode pular e subir na mesa. Então eu tinha que readaptar, né? Por exemplo, eu fiquei o ano inteiro fazendo coisas para o Natal. Eu pus os enfeitinhos e a luzinha de Natal e ele tá dormindo no lugar que eu coloco a luz, a tomada. Eu não posso usar, porque ele vai comer, provavelmente ele vai levar um choque, porque ele vai comer o fio. Então eu não posso usar. Mas eu não ligo para isso não. Eu prefiro 1000 vezes ele bem do que a minha vontade satisfeita. Eu fico sem luzinha de Natal, eu fico sem nada. Eu fico sem os vídeos, sem os meus objetivos, eu mudo tudo. Eu mudo tudo. E eu acho muito bom poder mudar. Porque a gente pensa assim, como que o Criador cria? E de repente é muito diferente do que a gente pensa. A gente está pensando com a cabeça. Nós estamos aprendendo aqui a colocar a alma na nossa vida, nos nossos entendimentos, nosso espírito e a luz do Criador. Quando a gente pensa com a mente, seria isso: eu vou pôr a luzinha, é época de Natal, eu vou ficar no quentinho, porque é época de inverno, e blá blá blá. A gente sabe.
Mas quando o Criador entra um pouco de loucura, entra por causa dos elementos desconhecidos por nós ainda. Mas o que esse cachorrinho, como todos os outros, sempre foi assim, eles me ensinaram tanto, o que ele me fez limpar já porque como ele fala nesse seminário, é um paralelo. O que acontece fora tem dentro algo paralelo a isso. Como o que acontece dentro também tem algo paralelo fora. Então, quando eu fui limpando o terreno e fazendo a cerca para ele, reformando todo o espaço da adega, interno e externo da casa, para ele se acomodar bem, eu fui abrindo espaço e perguntando o que o Criador vê, como o Criador vê e age, e quais os sentimentos eu estou tendo. Então, eu fiz uma limpeza profunda, eu já entendia as dinâmicas lá da minha família, mas eu entendi de uma forma muito mais profunda e provavelmente isso foi uma limpeza, uma liberação dessas emoções que ainda estavam guardadas em mim. E eu tinha essa pergunta: o que eu estava programando para o meu futuro que aconteceu a aposentadoria? O que eu tinha aprendido para fazer isso, para neutralizar? O que eu quero é neutralizar, não é ter pena de mim, não é ficar discutindo, o tribunal me aposentou e eu queria trabalhar, nada disso. O fato é o fato, mas como entender esse fato? E o cachorrinho veio para isso. De repente era um presente de Deus, meio atrapalhado, para mim meio na hora errada, meio agitado demais, e no final das contas é o que tinha que ser. Foi por causa dele que eu fui lá limpar o terreno, foi por causa dele que eu tive esse contato com essas emoções. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.